Podcast do Amazônico. Podcast do Amazônico. Hoje, mais uma vez, graças ao bom Senhor Deus, nesses dias iluminados, amém, traz aqui um cara que eu conheço há um tempinho já, mas que tem se notabilizado por uma especialidade que interessa horizontalmente a sociedade, a população, que se trata da sua privacidade, dos seus dados. Que são dados, se eu não estou falando besteira, CPF, identidade e todo o resto que ele vai contar aqui pra gente. Estou falando do Alexandre Tadeu, que eu conheço como Alexandre Tadeu, mas talvez muita gente conheça como professor, doutor Alexandre Tadeu Araújo. Sim. Tudo bem, Tadeu? Tudo bom. Outro dia vieram dois convidados aqui, eu fiquei cabulado de apertar a mão, todo mundo gripado. Já pude voltar a apertar a mão de novo. Aí, Tadeu vai falar pra gente tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que todo mundo que trabalha aí em grandes corporações, na área pública, é curioso na comunicação, já se deparou ou já ouviu falar. E tantas outras pessoas, né? Tadeu, mas eu vou fazer um pequeno cavalo de pau aqui, porque o Tadeu vai me dizer aqui como que ele chegou no LGPD. Porque o Tadeu tinha uma história na área contábil, né, Tadeu? Sim. E ninguém aqui tem mais 20 aninhos, né? Só de espírito de alma, sei lá. Mas vamos que vamos. Tadeu, conta aí, cara, como é que é essa história? Tu tem uma história aí, a tua família na área contábil, e de repente tu agregar-te à advocacia. Tem 2 graduações, é? 2 graduações. E hoje tu és o cara do LGPD. Me fala aí dessa trajetória aí, meu irmão. Seguinte, minha primeira formação foi em contabilidade, né? E quando eu me formei em contabilidade, a minha vida encaminhou para a área de auditoria, dentro da contabilidade. Então, meu pai, como auditor, me encaminhou na auditoria. Então, eu sempre trabalhei com compliance, em auditoria. E aí, o tempo foi passando, eu decidi fazer o curso de Direito, fiz o curso de Direito. Em 2018, eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí veio a pandemia. Na pandemia que a gente ficou preso na nossa casa, eu comecei a fazer cursos, além de beber vinho, né? A gente bebeu muito vinho preso Faturaram, em casa. né? Faturaram. Então eu comecei a fazer cursos e em 2018 eu já estava escutando falar da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Já estava bombando lá. E aí eu comecei a fazer cursos voltado para a proteção de dados e direito digital. E comecei a me especializar. Tirei as certificações internacionais, focado na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vi um nicho muito efervescente, muito crescente nessa área. Porque o brasileiro, ele espera para aprender na dor, ele não se antecipa, você está entendendo? Eu estou falando mais na área empresarial. Na questão tributária também, né? A gente paga uma coisa pro imposto porque a gente se omite, aí os caras veem, não, mas tu teve isso, teve aquilo, tanto, e incide tanto. Sem dúvida. Tu tem que pagar para aprender, né? Sem dúvida. E aí eu foquei na área de proteção de dados e hoje eu praticamente vivo da proteção de dados, de trabalhar com proteção de dados e direito digital. Tá, e vamos lá, Tadeu. Pra pessoa que tá ouvindo, fala agora que também ninguém é obrigado. Sim. A gente fala aqui pra galera da nossa geração, pra galera mais nova, pra galera mais velha, fala pra todas as tribos. Me fala um pouco agora da Lei Geral de Proteção de Dados. Pra que ela foi... Ela já tá regulamentada? Tá em vigor, pleno vigor. Fala o que gerou essa lei e fala o que ela faz e se há punição, se a pena, se a multa, o que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, Tony, ela é de 2018, tá? Mas com o advento da pandemia, a lei ela entrou em vigor somente para o pessoal se adequar. As punições ficam em stand-by devido à pandemia. As empresas estavam naquele estado pandêmico e as empresas tiveram esse tempo para se adequar até 2020, setembro de 2020. E nesse interim, a lei começou a valer. E o que a lei prega? É que as empresas têm que proteger os dados dos titulares e de seus funcionários. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, muita gente imagina que ela protege só dados digitais, só tecnologia, mas não. Os dados físicos, papéis, documentos que ficam em cima da mesa, eles são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Aí todo mundo pergunta, o que você falou ainda agora, Tony? O dado pessoal é CPF, é RG, endereço, mas vai muito mais além. Com certeza. Tá? Vai muito mais além. O dado pessoal é a informação que te identifica ou é identificável. Então, um apelido
Por exemplo, Tony, se tu tem um apelido Tony, teu nome é Antônio, mas o Tony é um dado pessoal teu. Porque o teu apelido já te identifica. Quem é o Tony? É o Tony Remígio. O dado biométrico é um dado pessoal. E o que teu computador lá, o teu arquivo de trabalho? Geolocalização é um dado pessoal, entendeu? Então, tudo isso tem que ser protegido, tem que ter cuidado com eles, entendeu? Então, além do RG, CPF e endereço. E também tem uma categoria, antes de te responder, tem A uma questão categoria... previdenciária, teus dependentes, teus sigilos, né? Tudo. Tu abre o computador de trabalho. Tu falaste aí da área privada, mas é a mesma regra para a área pública? Sem dúvida. Vale para um, vale para outro. Vale para um, vale para Isonômico. todos. Todo e qualquer. Vale, inclusive, pro pequeno, pro cara que tem um autônomo que tem uma lojinha no Instagram. E tem um funcionário. E tem um funcionário e que trate de dados pessoais. Tipo, tu vai ter um Instagram que ela vende bolo. Aí, quando tu for encomendar um bolo, ela pede teu nome, teu CPF... Endereço para entregar, né? Endereço para entregar. Ela vai ter que ter o cuidado com esse banco de dados que ela tá formando ali para não fazer mau uso ser violado ou fazer mau uso. Vamos supor. No caso desse exemplo que eu te dei. Eu contratei só para fazer um bolo. Ela pegou meu dado, pegou meu Instagram, meu nome, meu endereço, meu telefone. E aí ela... Coisa pra caramba. Não, perfeito. Às vezes até e-mail, pra ficar te mandando coisa. Inclusive, ela tem que ter um princípio na lei, que é o princípio da necessidade. Ela tem que pegar só o que é necessário. Não adianta ela pedir teu... Depois eu vou contar outros casos. Mas, enfim, se eu contratei para comprar um bolo e ela pegou meus dados, ela não pode pegar esses dados e vincular numa outra empresa dela. Vamos supor que o esposo dela tem outro negócio. Ela diz, olha, meu esposo, tá aqui meu banco de dados. E aí ele começa a me mandar propaganda do negócio Mala dele. direta. Mala direta, entendeu? Deixa eu mandar coisas que eu não autorizei ela. Então, o titular de dados é muito interessante titular qualquer pessoa. Tenha cuidado com seus dados. Porque hoje em dia as grandes Big Techs, elas são Big Techs porque elas detêm dados e elas sabem da vida de todo mundo. Rapaz, de um tempo pra cá, eu começo a pensar numa coisa, começa a aparecer no meu Instagram, eu já acho que eu tô chipado. A me passaram alguma coisa por essas coisas O que teu celular desligado, se você falar de bicicleta, quando tu abrir teu celular, vai estar só a bicicleta lá. Olha só, esse assunto ele é interminável na nossa vida cotidiana, na prática, no day by day, aqui no pé no chão. Quer ver um exemplo? Milhões de exemplos. Da proteção. É aquela prática antiga, até o tempo desse, eu não sei se está em vigor ainda a partir dessa lei, de eu ser de um instituto de classe, contador, advogado, médico. Aí eu vou lá na minha seccional e digo assim, eu quero a mala direta dos meus pares. Aí o cara diz que venda de mala direta, Assembleia Paraense, OAB, sei lá o que, CRM, plá. Aí o cara, de repente, tinha político te mandando todo mês coisa porque o órgão de classe era prostituído isso aí. Sim. Eu pergunto pra ti, isso mudou? Continua? Mudou. A galera pode ir lá ficar atrás de... Não pode. Isso é crime dentro segundo a LGPD. Vender essas informações. Você falou aí da Assembleia Paraense. Não que ela faça isso. Não, nem OAB, mas era. Antigamente, a gente sabe que era. Antes da lei, eu tô falando. Sim, sem dúvida. Essa prática é inconcebível. Se a empresa tem um banco de dados, ela não pode passar para ninguém. E tem mais. Ela tem que ter o zelo de toda uma tecnologia para proteger esses dados. Pagar para proteger. Pagar para proteger. Tem um TI robusto para não deixar que invadam. Pode crer. Entendeu? Acabou essa história, então. Por isso que eu também não recebo uma mala direta toda, né? Justamente. Acabou essa história. Né? Essa outro. Você recebe muito. Tem muita empresa de telefonia que te liga para oferecer internet, te liga. O tempo todo, não para. Tem uma que eu nem sou cliente dela. Não vai, oi, me liga todo dia, oi. Todo dia aí. Pode passar o pente fino, quebrar o sigilo do telefone. Aí eu mandei um e-mail para era Oi, inclusive, me oferecendo internet, TV a cabo. Eu sou a fulana da Oi, da operadora Oi. E eles te ligam domingo, cara. Eles te ligam domingo, sábado. E aí eu mandei um e-mail perguntando quem era o DPO, o encarregado de dados, que é uma figura que toda empresa tem que ter em relação à proteção de dados. E eu perguntei quem era o encarregado de dados da Oi e quais os dados que ele tinha ao meu respeito. E aí ele tem 15 dias para responder. Ele respondeu e eu solicitei como direito de exclusão, solicitei que ele excluísse os meus dados da empresa, que eu não tinha vínculo com a empresa, não era cliente e não queria mais receber. Parou. Entendeu? Então já senão... é a lei. Porque antigamente, tu recebia telefonema de
mala direto e telefonema de tudo quanto é ordem. Isso é famoso, fica a dica aí. Tadeu, então a gente já sabe que as listas que pegavam para efeito eleitoral, de mandar para todo, para isonomia, olha, o candidato da situação tem, tudo isso, eu não tô falando mal de ninguém, não, era uma prática. Sim, de um era uma mundo, prática. de um mundo. Podia, mas hoje não mais. Não mais. Tá, regulamentou isso. Isso aí tá esclarecido já, jogo jogado. E a questão existem algumas operações, eu não tô falando de ninguém, eu tô falando em tese. Existem algumas operações, como agência de viagem, seguro e outras categorias, que você, em confiança, passa o seu cartão de crédito para uma compra, às vezes parcelada, com ou sem juros. Não é verdade? Sim. Eu acho que nesses casos, a questão, ela extrapola até o dado. É um voto de confiança de que a pessoa vai pegar o teu direito que tu conquistaste de ter um limite de R$1.000 ou de R$1 milhão ou de R$1 bilhão, dependendo da classe social. Por exemplo, o dono do banco, se tem cartão de crédito, são tudo bilionários, deve ser em bilhão. Sim. O dinheiro tá lá dele. As operadoras de cartão são pagas, então o cara tem R$1 bilhão de o cartão dele, pode passar. Em tese é isso, né? Os bilionários, né? E aí, eu te pergunto, meu irmão, esse cara que pega o nosso cartão, nossos dados, ele tem a implicação da proteção de dados, mas incide sobre ele essa categoria também, que ele pode manipular a tua grana. Mistura essa prática de crime cibernético. Me fala um pouco sobre a tua experiência nessa área de pegar o teu cartão. E meu cartão já foi clonado 10 vezes. Sim. Hoje está muito... A prática de virtual, de cartão, útil. sem dúvida, tá? Hoje os crimes são muito virtuais. Tu não tem muita notícia mais de invasão de banco, bando armado, não. Hoje os bandidos são hackers. São pessoas que estão, às vezes, lá em Singapura. E estão assaltando bancos aqui. Mas o que tu falaste aí deles pegarem teu cartão, empresas pegarem? Não, essas que a gente passa Não, mas em confiança. Além do dados, o teu dinheiro, teu crédito. Teu crédito, mas aí eles têm autorização para pegar, porque na Lei Geral de Proteção de Dados tem um capítulo lá que diz as bases legais que autorizam a pessoa a coletar esses dados. Esse exemplo que você falou, formação de contrato. Tu vai abrir uma conta no banco, tu vai ter que fornecer esses dados para o banco ou qualquer empresa de turismo, para fechar esse contrato. Então eles têm autorização para pegar esses dados, mas não quer dizer que eles têm essa base legal para coletar esses dados, que é informação bancária, cartão de crédito, que eles podem fazer qualquer coisa com eles. Muito pelo contrário, eles vão ter que ter um cuidado, inclusive, maior, porque é a tua vida que você está entregando ali. Mas eles têm, dependendo da empresa, eles têm essa autorização para coletar esses dados. Sim, né? A gente confia, Sim. né? Você, a formação do contrato. Eu vou fechar um contrato contigo, tu vai ter que me dar teus dados. Teu nome, endereço, CPF e Dados do cartão. dados do cartão. A gente vai formar um contrato, então é natural que pegue esses dados. Mas eu não vou pegar esses dados e fazer outra coisa com eles. Como eu te falei, é estritamente o necessário ali. Voto de confiança, né? De boa fé, né? De honestidade. É isso aí. Porque é o seguinte, meu irmão, vamos ser franco também. Hoje em dia, a gente de repente vê um WhatsApp, aí vem a foto do nosso filho, da nossa filha, da nossa mãe, dos mais idosos que a gente, né? Idosos de verdade, já estão um pouco cansadinhos, 70 e pouco, 80 e pouco, 90 às vezes. E o cara passa uma conversa, se passa por um neto, uma neta, e a pessoa vai lá e se sabe manipular. Ainda tem uma vida ativa, Sim. economicamente, financeira, banco. Já era, meu irmão. É tão louco, Tony, que ontem eu vi no jornal uma reportagem de uma senhora que juntou uma vida, um dinheiro, uma vida inteira. Sabe qual golpe que ela caiu? Um cara começou a falar com ela dizendo que era o Arnold Schwarzenegger. Ah, eu vi vi ontem. E ela gastou 29 mil reais, não foi? 400 mil. Ah, Só desculpa, devolveram tá 29 mil. Tá vendo? Que aí a polícia foi rastreando. Perdeu 400 mil a pobrezinha. Perdeu 400 mil, tudo que ela Eu vi essa guardou. manchete, eu nem leio essa coisa, não faz mal. Eu vi ontem na homepage do UOL. Uma pessoa do rastreamento que conseguiram grampear, ele devolveu 29 mil. Mas tu vê o nível, como tu fala com idoso, crianças. É até bom ter falado em criança e adolescente, porque na LGPD tem um capítulo exclusivo para os dados pessoais de criança e adolescente. Então, para você coletar dados de criança, de adolescente, você tem que ter o consentimento de um dos pais ou do seu representante legal. Entendeu? As escolas, ela não pode pegar... Falei que era horizontal? Então as escolas, faculdades, creches que pegam esses dados, ela tem que estar adequada à lei e pedir autorização para coletar esses dados de um dos pais ou do representante legal.
Tadeu, tu falaste no início que durante a pandemia, eu falei no Domênico de Masi, no Osso Criativo, eu não quis te interromper, obviamente, mas tu falaste que durante a pandemia tu te certificaste, tu estudaste, tu aproveitaste para fazer do limão uma limonada e tiveste certificações internacionais. Sim. Desculpa. Fala um pouco dos países, das nações que adotaram a proteção dos dados e de mais ou menos quando tu vislumbra que eles começaram a tratar isso como lei federal. Sim. Porra, foi excelente a sua pergunta aí, Tony. Tu sabias, Tony, aqui é só curiosidade. Vai fundo. A Alemanha, ela é muito robusta no que diz respeito à proteção de dados. Mas tu sabe por quê? Na época do nazismo, tu sabes como o Hitler conseguiu pegar os judeus? Porque lá na Alemanha... Fofoca, grampeando, espionando todo mundo. Na Alemanha o governo tinha um negócio que era tipo o censo daqui. Então o governo tinha uma base de dados onde ele sabia onde estavam as famílias judeus. Então o Hitler pegou essa informação, bateu na porta de todo mundo. Foi na porta batendo, recolhendo. Então, baseado nesse fato histórico aí que aconteceu na época do nazismo, a Alemanha ela avançou muito em proteção de dados desde essa época. O Holocausto também está na desde essa base. época. A Argentina é uma Referência também. E a Europa, bem na verdade, falar a verdade, o Brasil se preocupou muito com a proteção de dados quando saiu o GDPR. Na verdade, no decorrer da saída do GDPR. Reforça aí o GDPR. O GDPR é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. União Europeia, da Europa falaste toda. nisso. Isso. Aí o que Da acontece? zona do euro, né? Aí o que acontece? A União Europeia falou, diante dessa nossa lei, nós só vamos ter parceria comercial com países que se preocupem com a proteção de dados. Aí o Brasil, levantou a orelha. É um processo civilizatório. Sem dúvida. A gente fala um efeito dominó. Que acontece positivo, né? Positivo, virtuoso. Entendeu? Então, ela acontece tanto para os empresários quanto para os países. Então, o Brasil começou a acelerar esse processo quando a União Europeia passou a falar, olha, nós só vamos fazer parceria comercial com países que sejam rigorosos com a proteção de dados. Tem reflexo nesse acordo que nunca sai, Brasil e União Europeia, que o Bolsonaro quase sai, não saiu. Perfeito. E aí saiu a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. E está avançando. E você falou o negócio das punições. Cara, a punição, tem punição que chega, dependendo da infração, a 2% do faturamento da empresa. Na área pública, mesma coisa? Mesma coisa. Pode perder o banco de dados, exclusão de banco de dados. Então, a multa pecuniária, o dinheiro, é a menor de todas, no meu ver. Imagina você perder o seu banco de dados. É uma lei federal, né? Sim. Em pleno exercício dela, vigor dela. Tadeu, e aí, como é que a galera, como é que tu estás dedicado, tu é advogado e contador? Sou advogado e contador. Tu trabalha ainda na estrutura do teu pai, que é uma referência, o pai dele de Belém sabe, Belém, a gente é da época que Belém chama menos gente, e o pai do Tadeu é uma referência na área de contabilidade. Contabilidade e auditoria independente. O meu pai, ele tá ali com o meu cunhado no escritório Audicom e eu tô um pouco out. Eu fiquei na área jurídica mesmo, acabei fincando a bandeira na área jurídica, trabalhando com direito digital e proteção de dados. E a minha esposa no direito eleitoral e administrativo. Mas isso aí é... Mas tu não atua... Se alguém te olha e lembra de ti como contador, tu passa pro escritório do teu pai? Passo e acompanho. Ah, tá. Passo e acompanho. Então, captador, capto, tu tá em dia com o teu Conselho Regional de Contabilidade? Sim, com o meu CRC tô em dia. Claro que tu que faz a tua declaração e da tua esposa. Também. Às vezes não, às vezes dá uma preguiça. Vai no automático, passa pra lá pra turma. E Tadeu, e me diz, e vem cá, e tu roda o Pará aí, ou o Amazônia, como é que tá? Roda o Pará pra adequar. Como eu te disse, cara, essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que acontece no empresariado paraense, o Sul e Sudeste, o pessoal é o inverso lá. O pessoal procura se adequar para não aprender na dor, para não ter que sofrer para aprender. No Pará, o que está acontecendo? 3 casos, vou dar um exemplo que aconteceu esses últimos 3 meses. Eu contactei uma empresa, fiz um contato com uma empresa, a empresa falou, não dá não, vamos esperar mais um pouco. Sempre adiando. Adiando. E eu te ligo, Tadeu, deixa que eu te ligo. O cara foi autuado. Não, uma semana depois ele me liga. Poxa, Tadeu, aquele contrato ainda tá de pé? Aí eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Não, poxa, vem aqui pra gente conversar. Aí eu fui lá conversar. Ele falou, pô, Tadeu, a minha empresa, eu tenho uma empresa de distribuição, o meu maior contrato é a empresa tal.
que é uma multinacional, e ela está dizendo que eu vou perder a representação se eu não ficar adequado à LGPD. Ela é uma multinacional, e é aquilo que eu te falei. Então ele exigiu que todos os colaboradores dela estejam adequados à lei. Proteja os dados. E aí ele, poxa, começa, Tadeu, em uma semana eu tenho... Eu falei, não, até porque o processo de adequação, cara, é um compliance em privacidade de dados. Então ele é demorado. Lógico que na internet, cara, tu vai ver muita gente vendendo isso como se fosse em uma semana. E aí ele vai te vender documento. Não vai fazer o serviço que tem que ser feito, a implementação do compliance. Que é um mapeamento de dados dentro da empresa, saber onde os dados estão percorrendo dentro da empresa, ver os gaps, onde dados que não deveriam estar em setores tipo financeiro. Dados do RH estão lá dentro do financeiro que não deveriam estar lá, todo mundo tendo acesso, enfim. O processo de adequação ele é demorado e não é estanque. Você adequou, certificou, olha, você está adequado, está preparado, colocou todos os sistemas robustos, está legal. Treinei seu pessoal, tem um treinamento inicial e final, tá todo mundo ok. Em ano, é de bom tom, é uma boa prática que ele faça uma revisão, uma mini auditoria para ver se está no trilho, se não saiu nada do trilho, colaboradores novos sistemas, ele contratou novos sistemas, enfim. O processo de adequação ele não é estanque, tem que ter uma boa prática revisional nisso. Pode crer, Tadeu, o que eu acho legal é que esses marcos regulatórios, né, que as regras, infelizmente no Brasil, não quero ser repetitivo, porque é uma coisa que eu me acompanho desde garoto, mas as regras no Brasil elas mudam em pequena e larga escala. Sim. Muda uma bobagem no condomínio do teu prédio, na lei de e muda uma data de vestibular que coincide ou não, e muda a moeda, muda o modelo econômico, por aí vai, e o país vai na ruína, como foi o período da Dilma, por aí vai. Mas nesse particular, esse marco regulatório, ele cria tudo que vem de maneira civilizatória para melhorar o convívio em sociedade, respeitar o indivíduo, cria um ciclo virtuoso, né? Sim, sem dúvida. Repara que a lei é uma adequação para negociações comerciais nos maiores blocos econômicos, que é a União Europeia, com um dos maiores, e os Estados Unidos vai numa dessa, e o Canadá, e aqui já tem a Argentina ainda, o Chile deve ir. E reparem que o ciclo vicioso, a cadeia produtiva, gera uma especialidade no ramo do direito, gera uma valorização dos caras que trabalham para defender sistemas. Sim. E geram, no escopo final, o respeito ao cidadão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para que não se alegue que navegou em mares nunca antes de navegar, e por isso que podia dar teu dado, passar de uma empresa para outra, etc e tal. E Tadeu, como é que é a tua relação quando tu passa o diagnóstico? O cara pergunta, Tadeu, mas vem cá, qual é a área de TI que me protege? Aí tu indica empresas de tecnologia que são referências em matéria de proteção de dados, de redes de de computadores e de internet? Essa lei, Tony, ela trouxe muita oportunidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, a especialização, não é exclusiva para advogados. Qualquer profissional liberal, se adentrar no universo de proteção de dados, ele pode trabalhar com ela. Bacana. Tá? Mas, como se trata de uma lei, são regulamentos, lógico que para uma adequação é mais propício que um profissional do meio jurídico, juntamente com um profissional de TI, ande de mão dadas nessa jornada. Entendeu? Então, quando eu vou adequar uma empresa, eu pergunto, você tem um departamento de TI, ou é terceirizado, ou você não tem? Só tem um antivírus, um detalhe aqui. Eu tenho. Aí eu vou em parceria com... Eu tenho TI, aí eu vou conversar com TI, saber como é que está o nível de robustez, de proteção, e aí a gente vai caminhando junto. Eu não tenho. Aí eu indico. Olha, eu tenho o A, o B e o C, converse com ele... Qual você contratar, eu vou caminhar com ele. Entendeu? E aí a gente, no decorrer da adequação, vai dando relatórios, indicando, olha, a situação está assim. Para você ficar minimamente protegida, mitigar todos os seus riscos em relação ao seu banco de dados, você tem que adequar esse sistema, esse tal, tem que comprar antivírus, tem que um firewall, enfim. Aí o TI também ajuda muito.
E aí... Não anda se não tiver TI, né? Se não tiver segurança Apesar virtual, de ter, cibernética, né? Tem a área de TI e também tem o treinamento com os funcionários. Quando eu digo os funcionários, é a recepcionista que coleta o dado até a alta gestão. Logo no início, quando a gente vai fazer um processo de adequação numa empresa, a gente assina uma carta de compromisso com a alta gestão, porque a alta gestão ela tem que estar envolvida. Se a alta gestão não der o exemplo, o resto tudo vai desencadear para uma adequação frágil e demorada. Às vezes nem consegue alcançar o que a gente quer. Efetivamente falando, Tadeu, a gente começou a ser vacinado em 2021, 2022, Copa do Mundo, ano eleitoral, virou a chave, 23 já foi, estamos em 24, metade de 24 já, começamos a descer já, o segundo semestre já passou da metade semana passada. Como é que tá a efetivação disso aí, o teu dia a dia? Tu tá no corre, rodando, trabalhando, não para, só tratando de LGPD? Só tratando de proteção de dados, só tratando LGPD. Entre palestras, oficinas, cursos, seminários e atendimento de clientes, tu acha que o teu universo já tá em centenas de CNPJ já? Cara, eu já tô chegando na centena, na casa das centenas. E é Belém em quantos por cento? Belém, cara, ainda tá pouco Belém, cara. Eu fico chateado. Tu viaja? Eu falei, viajo. Belém, o pessoal ainda tá meio que pagando pra subestimando. ver. Subestimando. E aí, quando acontece esse exemplo que eu te falei, do cara perder um contrato, ou então quando um titular de dados que já tá mais antenado e souber dos seus direitos, começa a pressionar. Então quando dá uma cagada, né? Quando dá uma cagada. Vazou alguma coisa, ou então um hacker roubou. Um incidente de segurança, entendeu? Às vezes a pessoa me ligou porque uma empresa imprimiu uma conta de luz e pagou cento e poucos mil reais na conta. A conta era falsa. A conta, ela pegou, pegou o banco de dados da empresa. Quando tu estava estudando a pandemia, os filhos da puta estavam só pensando como é que eles iam enrolar todo mundo, né? Rapaz, outro dia quase eu caio. Já copiaram tanto a foto do meu filho que quase eu caio outro dia. Quando o cara, ele me falou que, olha, pai, meu telefone tá, eu acreditei. Aí quando veio pedir, eu digo, até eu quase caio já 4 vezes só com meu filho. Falei, boneco, pai, não é clonagem, porque não pegaram o meu número. Eu sou menino, pô, tu é. Essa tua foto deve ser o modelo, mano. Esse cara, ninguém desconfia dele. Olha, filho da... Entendeu? É muito porrada essa onda, né, cara? É muito importante, né? Porque é tão rico o assunto e tão presente na vida cotidiana que vou dar mais um exemplo prático. Fatia pizza aí, como a gente, como a gente trabalhou na área pública, que eu e meu parceiro aqui, o Peixoto, e eu ouvi tudo isso nascer antes da pandemia, durante a pandemia, eu insisto na questão da... Até porque o privado... ele pode se dar o desfrute de baterem na porta. O público é público, tem que dar o exemplo, é imperativo, tem que ser de ofício. Perfeito. E justiça seja feita, a instituição estava acompanhando para e passo. Por isso que eu leigo fui capacitado, representava o setor de comunicação. Sim. Vamos lá. Dados. Tem dados financeiros, tem dados fiscais, dados pessoais, dados familiares, porque uma coisa é o teu dado, teu RG, outra coisa é o RG da tua mulher, é a troca do WhatsApp com a tua mulher, com a tua filha. De saúde. Aí vamos lá, eu vou chegar no mais importante que eu considero. Aí vem a questão da saúde, que mistura a área de RH, porque tu falou, não mistura financeiro com RH que dá merda. Claro que dá, ficam sabendo. Sim. RH compactua com a área de saúde, né? Sim. Quando é uma corporação maior. Sim. Tem a área ali de saúde mental, de acompanhamento, que é a galera aqui, né? Então... E aí, nessa variante de saúde, tem a questão de gênero. Porque, às vezes, o servidor, que tem mega direitos pelo regime jurídico único na área pública, e o seu similar na área privada é regido pela CLT, então, não sei o que converge, o que diverge os direitos, mas não é isonômico, né? É RJU com o CLT, principalmente aposentadoria, mas... Às vezes o funcionário tem um filho que é transgênero e que o plano de saúde autorizou. Então quer dizer, tu sabe a vida da pessoa toda. O que vai no psiquiatra, o que vai no psicólogo. Tadeu, o que é que dá mais rolo? É mexer com quem tem é soropositivo? É mexer com quem é transgênero? É tirar o dinheiro? Ou é vazar fofoca familiar? Tony, casos extraconjugais, etc. Excelente pergunta, cara. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela separou algumas categorias e chamou de dados sensíveis.
E o que são esses dados sensíveis e por que eles são sensíveis? Os dados sensíveis são opção sexual, opção religiosa, Doenças, né? opção religiosa, dados biométricos, filiação partidária, sindicato, pessoal do sindicato, em sindicato. Então, esses dados de saúde, opção sexual, eles são sensíveis por quê? Porque eles são passíveis de discriminação. Você falou o exemplo do soro positivo. Uma empresa que divulga que uma pessoa é soro positivo, essa pessoa fatalmente ocorrerá discriminação. Ela não vai Não é só que divulga, é que deixa vazar. que deixa vazar. Então, Pega por ação ou por omissão, né? Perfeito. Uma empresa que não tem o zelo de ter um banco de dados protegido, não tem o zelo ali com o seu banco de dados e aquilo, um incidente de segurança porventura vaze, esses dados sensíveis, eles são tem uma categoria de proteção maior para não ter essa discriminação. Eu estou defendendo uma pessoa, um cliente meu que não está conseguindo empresa porque descobriram que os concorrentes vazou, que os concorrentes dele sabem que ele é de sindicato, que é uma pessoa cri-cri, que busca os seus direitos, está ali reivindicando. Então ele está com certa dificuldade dentro da área dele de conseguir um retorno no mercado de trabalho, porque sabe que ele é de sindicato, ele já foi de sindicato, então um dado sensível que vazou. E ele está tendo dificuldade de se posicionar no mercado. E é um cara trabalhador? Trabalhador, excelente profissional, cara. Excelente. Inaceitável, né? Uma expertise absurda na área que ele domina. E aí ele está com uma certa dificuldade porque a empresa que ele saiu, de alguma forma, divulgou isso para as outras, para os concorrentes. Só para prejudicá-lo. E assim vai na opção sexual, na filiação partidária. Tudo isso são dados sensíveis que podem ser passível de discriminação. Perfeito, Tadeu, mas eu insisto que quando tu tem uma pessoa no teu quadro de servidor, de funcionário, como chama, que ele tá lá e tem os direitos garantidos e tem os benefícios dessa corporação pública ou privada, quando ele tem família, invariavelmente tem. Sim. Se tem um plano de saúde ou tem uma licença por razões de saúde, etc., tu acompanha a vida de terceiros, Sem né? dúvida, sem dúvida. Que é beneficiário do teu benefício, do teu servidor, do teu funcionário. Público, justamente. É o plano de saúde. O plano de saúde, tu vê a vida de todo mundo, dos dependentes. Então, Dependente, aí eu já queria chegar. Esses dados, vamos supor que o cara não esteja adequado. E esses dados de saúde, esses dados que envolvem o plano de saúde, tá lá percorrendo lá dentro do financeiro. Que não deveria estar lá. Um fichário do lado da... Não, o cara tem acesso a tudo. Ele entra... Deixa eu ver o fulano que tem um filho que... Às vezes tem um faz tudo, né? Ele vai ver a pesquisa, já fofoca, já passa. Entendeu? Então tem pessoas que são maliciosas. É um marco civilizatório, né? Como é que tu vê o amanhã da LGBT aí? A galera vindo, vai chegar um momento em que vai ser, além de perder contratos da área privada, vão bater na porta por denúncia, por reincidência, porque o prazo já tá muito tempo que tá esperando. Os caras vão sentir na pele os efeitos. E, Tony, a gente costuma falar, cara, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai tomar o rumo do Código de Defesa do Consumidor. Eu não duvido. Entendeu? Ela vai chegar nesse patamar. Hoje, o consumidor sabe do seu direito. Então, você chega numa loja, no balcão da loja tem um livrinho lá com Código de Defesa do Consumidor, já li. É obrigado de ter lá. Entendeu? Então, o caminho que a Lei Geral de Proteção de Dados está indo para esse caminho do Código de Defesa do Consumidor, ou seja... todo titular, nós, cidadãos, vamos ter ciência dos nossos direitos. Tá? Um exemplo, ciência dos nossos direitos. Um exemplo, o que aconteceu comigo? Eu fui ver, tá querendo comprar um automóvel e entrei numa loja só para ver o carro. Só queria saber se era bonito, se era confortável, se ele tinha a tecnologia que eu queria. E aí o cara, antes de me mostrar, olha, eu tenho que preencher uma ficha aqui. Aí eu peguei de proteção de dados, eu acho que ele não foi feliz. Aí ele me deu a ficha, Tony... Era nome, endereço, e-mail. Pra olhar pro carro. Pra olhar pro carro. Minha renda mensal. Quase que ele pede meu IR. Minha renda mensal. E lá embaixo, com letra muito miudinha, eu autorizo a trocar meus dados com todo o grupo empresarial. Ou seja, ele, além de automóvel, ele tinha de moto, ele tinha de outras coisas, que ele poderia distribuir os meus dados para receber isso aí. Aí eu falei que não ia preencher. Eu falei, amigo, eu só quero olhar o carro. Aí o cara teve a audácia de falar, poxa, então a gente não vai poder avançar.
Não avançamos. Meu Deus. Não avançamos. Eu não Que cheguei nem a absurdo, né, olhar o velho? que foi. Tu não quer falar qual é a marca do carro? Que viagem. Creio que ele já esteja adequado à lei. Você educou, né? Porque às vezes... Foi cara, contido. Não, às vezes é um funcionário que não foi treinado. A voluntarismo, mas mas gestão não tá nem igual. sabendo o que tá acontecendo lá embaixo. Um funcionário, cara, mal treinado, mal orientado, Tô ligado. fez Ainda um acontece. vacilo desse, entendeu? Esse é só um exemplo. Mas acontece na engenharia civil, tu vai ver um prédio, só quer olhar o prédio. Normalmente eles te pedem da tua vida pregressa todinha. Se deixar, né? E Tadeu, e tu. Como é que tu te divide? Tu participa de seminários, dá palestras e tal? Me divido na área prática e muitas empresas, cara, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela criou mais uma oportunidade de mercado. Ela tem uma figura chamada lá, o encarregado de dados. As empresas têm que ter essa pessoa dentro da empresa. O que esse encarregado de dados vai ser? Ele vai ser o elo de comunicação entre a autoridade fiscalizadora e a empresa, entre o titular de dados, o cidadão e a empresa, e também vai ser o funcionário que vai estar ali dentro, junto com a autogestão, de se a empresa quiser mudar o sistema de recebimento, ele vai fazer um estudo e vai ver qual é o impacto que isso tem perante os dados pessoais. Então, é uma figura que a empresa pode contratar ou terceirizar. Então, eu estou pegando muita demanda de encarregado de dados terceirizado. Na Europa, eles chamam de DPO, Data Protection Officer. Então, por isso que a minha empresa, TrustDPO, o pessoal do Instagram pode até seguir, @TrustDPO. Eu sou muito... Os caras te contatam, me tu é o contratam, eu responsável. sou terceirizado. Se der merda, é pra ti que vão chegar. Justamente. Pra esse cara, o encarregado de dados. O encarregado de Se dados. vazar, ou se... Não, calma aí. Se vazar e o encarregado de dados alertou, fez um relatório de impacto, alertou, avisou a alta gestão, olha, não contrate. Ou então, caso se você optar em contratar esse sistema, faça isso. Sim, o cara tá indiando o carnê do baú, ele é chamado e ele mostra que ele fez a parte dele. Fiz minha parte. Mas se ele A alta omitir, gestão vacilar... se omitiu e Pode assumiu crer. o risco, ele não vai para ele. Não, o erro não vai ser terceirizado. Não. Vai sobrar pra alguém. Vai sobrar Ou pra alguém. se o encarregado fez, é o CNPJ. Se ele fez a parte dele... Se ele não fez, também é contra ele a punição, né? Sim. Se ele... Por lógica, né? Sim. Ele não tem essa de arrumar bode expiatório. Sim. E Tadeu, a gente falou já da questão de alguns tipos de dados, de nuances da lei, e tu falaste que tu te divide em atender, em exercer as funções de encarregado, seja na plataforma de acordo com as regras do mercado exterior, seja com a lei. Qual é o número da lei? 13.709. De 2020, quando? 18. Barra 18, E ela foi regulamentada quando? Cara, ela começou a valer na sua totalidade em 2020, setembro de 2020. E tá aí pleno... Tu vigor. viaja para seminários, Tadeu? Tu acompanha esse debate nacionalmente? Viajo e acompanho muito na internet. A gente tem grupos de... Online. Que A pandemia também trouxe os seminários online, né? Sim. Então, Webinários, a gente tem um grupo de conversas. Eu faço parte da Comissão de Proteção de Dados da OAB Pará, que a gente tem um grupo também de pessoas altamente técnicas, que a gente sempre discute. E eu tenho também grupos de WhatsApp que sempre tem que estar em discussão, tirando dúvida ou pedindo auxílio ali, que a gente sempre está se atualizando. Tu pensas em... Tu escreve artigos sobre? Escrevo. Qual um artigo que tu já escreveste sobre falando isso aqui? Eu escrevi sobre os direitos dos titulares, já escrevi. Escrevi sobre... dados sensíveis, eu aprofundei sobre dados sensíveis já também. Quer dizer, o tema tá aí na hora. E vem cá, se tu quiseres, tem instituições, ou se tu não achar melhor não, mas boas práticas no nosso estado que tu já viste, pessoas que estão fazendo o dever de casa, que se a pessoa quiser olhar o site, alguma coisa que... Também a gente não tá aqui só para criticar, Sim. que tu identifica como, olha, se você quiser saber mais, procura esse site, olha, se você quer ver um exemplo de quem faz, se tu quiser citar para a pessoa comum, porque esse é um tema muito rico, né? Sim. Tem Boas práticas. As boas práticas, tem empresas que já estão bem adequadas e Cumprindo o seu papel. Cumprindo o seu papel.
Deixa eu ver uma aqui que tá cumprindo uma boa. Lista é foda, que sempre a gente esquece Pois alguém. é, Mas, porque tu foca muito na área do business, né? Sim, sim. Outro dia eu pensei que tu tava tratando do município de Tucuruí, que tu tava viajando pra Tucuruí, eu pensei que tu tava tratando da área pública lá. Na verdade, a família da minha esposa é de políticos e a gente está numa campanha eleitoral lá. Ah, e aí tá. a gente está tratando também da LGPD em relação à proteção de dados na área eleitoral, que também... Como é que funciona isso? Cara, o TRE e o TSE, o Tribunal Eleitoral, ele está muito atento a isso, a disparo em massa, o cara comprar banco de dados de celular e disparar para não... Crime eleitoral, isso? Crime eleitoral. Para não acontecer o que aconteceu lá nos Estados Unidos, na campanha do Trump. Aquele Cambridge Analytica. Sim, sim, Lembra sim, do sim, caso sim, que o sim. cara pegou o banco de dados do Facebook e aí ele, diante desses dados, ele mandava campanha eleitoral direcionada. Vamos supor que tu gosta de andar de bicicleta. Então ele focava no assunto de bicicleta. O outro ali é alimentação saudável. Ele mandava só coisa do que o governo ia fazer em relação à alimentação saudável. O outro gosta de tratar bem os animais. Aí ele mandava propaganda só sobre animais, tratamento de animais, de carinho em animais e etc. Então era um negócio direcionado. E aí, o que tu imagina de um candidato que faz isso contigo? Poxa, esse cara ele é meu número. Tudo que ele fala eu gosto, é tudo que eu gosto. Mas não era, o cara não sabia. Ele tinha um banco de dados, ele sabia o gosto do eleitor. E aí o TSE e o TRE estão de olho nisso. Pode crer. Essa prática, uso de inteligência Isso aí artificial. desequilibra o jogo. Desequilibra total. Teve aquela onda aqui também que falaram que houve uma roubalheira de... Porque é o seguinte, cara, o negócio tá tão absurdo que, porra, fala em boa prática, fala em má prática. Pô, o PT era PhD e imitar o Goebbels, contar uma mentira até virar verdade. Aí vieram a tal das fake news do Bolsonaro, da turma dele, fazendo a mesma coisa. Aí tem essa história mirabolante aí, de que não foi distribuído a campanha de rádio, as mesmas inserções, Meu irmão, quer dizer, isso é um absurdo acreditar que isso pode acontecer, né? Absurdo. É inaceitável, né, cara? E aí, cara? Desequilibrar o jogo em favor Sem de um dúvida, lado... Isso é muito. Isso é ganhar. Cara, tem outra coisa também que eu acho um absurdo, que é esse Ibope, que mudou de nome pra IPEC, que eu chamo de fraude. E aí eu assumo o que eu falo. Cara, se tu pegar a reeleição do Edmilson em 2020, no ano 2000, ele apareceu na véspera com 12, 13, 15, 19, sei lá, pontos na frente do Somar, e quando abriram as urnas era menos de 1. Aí, passados 20 anos, em 2020... É vergonhoso. Apareceu 19, 15, 20 pontos na frente do Eguchi, não foi nenhum. E não tem margem de erro, que você passe perto. E ninguém faz nada, e tá sendo esse caos da prefeitura do cara aí. Entendeu? Então, assim, Tadeu, isso é muito sério, né, cara? Sem dúvida. Qualquer prática que desequilibre o jogo em favor de um lado não pode ser aceita. Não, prejudica. E aí, tu falaste agora aí todo mundo fica, não tem que regular a internet. Minha opinião. Terra de ninguém, porra. Terra de ninguém não pode, cara. Principalmente na área digital. Proteção de dados. Proteção de dados e tudo isso aí que tu falaste Segurança, agora. privacidade. Então... Combater essa deep web aí com o negócio de pedofilia, de tráfico humano. Pô, tudo crime de tudo quanto é ordem. Então, eu acredito que tem que haver uma regulação. Tem que haver as regras. Tem que haver um regramento. Lógico que nós estamos no Brasil, né? O debate está contaminado por causa dessa onda de narrativa, fake news. Que viagem, aí tá um debate velho. contaminado e todo mundo fica puxando pro seu lado. Então tinha que ser um debate muito saudável, porque é um tema tão relevante, cara. Com regras do jogo claras, e não estabelecidas, o tem- parlamento existe para isso. E não pô. tem pra onde fugir, Tony. Tem que regular, cara. A União Europeia sempre... A Europa já está saindo na frente, os Estados Unidos também já está avançando em relação a regular... Canadá. O Canadá, para regular o uso, cara. Porque... Limite, velho. E é voraz, cara. As tecnologias, elas vão avançando de uma forma muito veloz. E agora a moda, que até apagou um pouco a relação do metaverso, que é aquele óculos, agora a moda é inteligência artificial. Então, se tu me manda um áudio, Tony, de 10 segundos... Com essa tua voz de 10 segundos que tu me mandaste, oi, Tadeu, bom dia. Eu entro numa inteligência artificial e faço um discurso da tua voz e espalho.
Rapaz, já teve, eu escrevi sobre isso. Eu escrevi sobre isso, uma questão, porque agora tá vendo a falta que faz o site aqui, o Amazônico. Ia ter uma votação nos Estados Unidos que podia mudar. Tá de um lado a galera, as big techs, e do outro o governo americano querendo dar um freio. Um negócio mas é outra história, que eles pegam dados. Porque faz tempo que eu escrevi, mas é tudo a ver com isso. Inteligência artificial, uso de dados. Olha, outro dia o Peixoto, eu cheguei aqui, aqui tem um cowork com o professor Ercílio, foi nosso primeiro entrevistado, que ele é doutor na Alemanha, em geociências. E aí o Peixoto foi com ele testar aqui outro dia uma inteligência artificial. Falou, professor, faça uma pergunta aí, cavernosa aí da sua área de geologia, pra esse bicho aqui da Apple, sei lá da onde. Mano, ele fez o doido, respondeu tudinho. Uma onda de não sei o que, paleolítico com não sei o que. Meu irmão, tudo, filha da puta respondeu. Então é perigoso. Pô. É perigoso. É o cão gasolina. Entendeu? Então tem que ter regramento, tem que ter regra. Porque se fica solto, cara, o pessoal que faz mau uso vai deitar e enrolar. Tu tem quantos filhos, Tadeu? Tenho 4 filhos. Qual a geração? Também. Cara, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho 4, eu tenho uma de 23, um de 21, uma de 7 e um de 1 ano e 10 meses. Tá parecido. Eu tenho o Tony de 32, vai fazer 33, a Tuz 31, 32, a Bia 10 e a Maria Antônia vai fazer 1. Aí, já 10 agora, graças a Deus. Então, assim, fora o de 1 ano, tu tem convivência com tela da Piquixita, 7? Sim, de 7. E os teus jovens aí. Sim. Como é que tu administra a de 7 com essa questão de o que ela vê, onde é que o iPad, o tablet, o celular, ela já tem celular? Não tem celular. Mas o tablet, a gente tirou o YouTube, só botou o YouTube Kids, cheio de restrição. Então, o jogo que ela costuma jogar, PKXD, que ela tá jogando agora, eu sempre, de vez em quando, na madrugada, ela tá dormindo, eu entro e jogo. Eu vou lá e dou uma circulada, é um mundinho que ela compra, as travessas, os vestidinhos, e aí eu dou uma circulada dentro do jogo e fui nas configurações e bloqueei o chat, que é onde eles atacam a criança. Ali, conversando, ganhando a confiança e acabam... E ela não sabe nem o que é chat? Não, ela sabe. Ah. Ela sabe, fulaninho, tá? Eu já tenho 12 amigas. Aí foi que eu fui no chat e bloqueei dela ter o poder de conversar com outra pessoa. Ela só vê o que estão falando ali. Mas ela não fala com ninguém. Tu tá antenado em tudo, antenado, né? sim. Tem que ficar antenado, cara. O mundo tá muito cruel aí em relação a... Quando a gente quer acalmar de um, a gente mostra a tela, né? Galinha pintadinha, né? Tu não dá galinha pintadinha? Com certeza. Baby Shark. Já bota o Baby Shark. Entendeu? Então, mas tem que ficar antenado, cara. Pode crer. E vem cá, tu dá aula, Tadeu, teu professor? Cara, eu não tô dando aula agora, não. Mas eu dou curso para encarregado de dados. Online. Eu dou curso e treino empresas que já tenham o seu encarregado de dados e queira atualizar ou então formar um DPO, um encarregado de dados. Eu dou muito curso e treino as empresas, os encarregados da empresa. Na área, tu falaste aí que os operadores do direito levam uma vantagem óbvia, porque se eu por ser uma lei. E quando tu falaste num cliente teu que está enfrentando dificuldade por causa de quebra de sigilo de dados, o que é gravíssimo, ainda mais porque isso é alimento, é família, o cara, a subsistência da pessoa, mas e uma coisa meio nazi de você perseguição, falamos aqui da agora, o que já virou lead, o que tu já peticionaste por consequência de um flagrante contrariedade da lei, o que já virou caso de processo. Eu já peticionei essa pessoa que foi do sindicato e não estava conseguindo voltar para o mercado de trabalho porque vazou um dado sensível. Já peticionei vazamento de dados de pessoas, fotos. Aí já vai não muito LGPD, mas para os crimes cibernéticos. Pode crer. É outra lei. Mas tá tudo linkado, entendeu? Tem o marco civil. A LGPD, cara, ela não é a primeira lei que trata o Brasil já vem numa crescente. Veio com a lei, que era aquela, não gosto que chame, mas é a lei Carolina Dickmann, que teve as fotos vazadas. Aí depois veio o marco civil da internet. O marco civil da internet trata só dos princípios, dados comportamentais. Como você deve se comportar na rede. Tá? Mas não trata de lei de proteção de dados pessoais. Aí veio a LGPD decorrer aí desse avanço
e veio para proteger única e exclusivamente dados pessoais. Tá, mas é muito importante isso que estava na pauta aí que ele falou, até da Carolina Dickmann para cá, o marco civil da internet. No que diz respeito, já que fala em comportamento, no que diz respeito a esses crimes, a pedofilia, tráfico humano, órgão, tudo esse submundo, movimentos nazifascistas e tudo mais, neonazistas e tal, o antissemitas, o que o marco civil da internet deixou em aberto para a área da punição, ou que já está claro o regulamento para punir quem for pego em flagrante esse tipo de crime? Não deixou nem aberto, cara. É que o pessoal mesmo faz, sei lá, porque é criminoso, mas o marco civil da internet, a lei dos crimes cibernéticos, ela abraça tutela todos esses crimes. Entendeu? Mas aí o pessoal faz mesmo porque é doente, é uma doença. Mas ela abraça esse Deixa claro. Deixa claro. Tá muito, o marco civil da internet é uma lei muito importante, cara. Eu acho que numa discussão filosófica, metafísica, bem objetiva da minha parte, eu penso que o seguinte, esse avanço civilizatório que trouxe a internet, essa mudança de paradigma do mundo, ela é como o livre-arbítrio, né, velho? Tu tem o caminho da luz e tu tem da treva, né? E tu escolhe o teu. Porque isso aqui, hoje tu viaja. Só não dá o passaporte ainda, eu acho. Sim. Mas tu tem a tua identidade aqui, tua CNH aqui, o teu dinheiro aqui, a vista aqui, o parcelado aqui. Tu viaja com essa porra. E mais. Tudo aqui, passagem aérea aqui, tudo aqui, cartão de embarque aqui. Então, assim, é ruim isso? Como isso pode ser ruim? Não, isso é excelente, cara. Isso é excelente. Quando que a gente imaginou isso na Copa de 94? Que a gente tava na rua no Tetra. E faltou luz na hora dos pênaltis. Dos pênaltis. Não, mas como é que, tá vendo, Continha? Como apagão. Belém, Salina, Mosqueira. Se tiver com o teu celular, tu tava vendo o jogo. Não, mas a pergunta é... Não, às vezes tem apagão da internet. É verdade. Não, mas a pergunta que eu te digo, isso foi um avanço civilizatório sensacional. Sensacional. E aí, Tony... É como uma questão científica pra saúde, né? Como tu falaste, pra quem for do lado do bem, cara, a pessoa... Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio de prosperar, cara. Usar os benefícios. A oportunidade é enorme com esse aparelho aí. Agora, a pessoa que vai pro lado ruim, ela também tende a... É o fim do ter mundo. as oportunidades enormes negativamente. Não, o fim do mundo, né? Tu para na Al-Qaeda, né? Dúvida, tu entra numa célula, não teve uma parece que entrou numa célula, foi sequestrado, uma parece que foi embora, virou terrorista. Olha, isso é tão sério que a evolução da... Claro que tu não pode comparar um celular à invenção da penicilina, do antibiótico. Claro que é muito mais importante salvar. É tipo assim, para num cruzamento, o bombeiro ou a ambulância, os dois com a seringa, quem tem prioridade é o bombeiro, porque aqui pode ter aqui pode salvar 100. Então, a lei prevê isso. Então, em tese, a ciência vem para a saúde, é o melhor avanço que tem. Cura do câncer. Cura do câncer, é o que a humanidade mais hoje sonha um dia. Sim. Mas a tecnologia... Como o Tadeu falou, trabalha ali do lado para chegar Sem na cura. dúvida. Sem ela, o cientista não vai chegar lá. Tu vê que os avanços estão acontecendo mais rápido, mais veloz. Porque quanto mais tecnologia for avançando, mais rápido elas vão criar outras. E no livre-arbítrio tem agora aquela droga que a gente vê os zumbis pela rua, né? Cetanil, fetanil, sei lá. Uma coisa absurda. Então a ciência, ela vai o bom, ela propõe a luz e a treva. E aí foi bom até tu que tocar... é o crime. Tu falaste da pessoa do celular. Eu li um artigo, cara, que crianças, essa geração aí que tá chegando aí, 10, 12 anos, que elas estão tão conectadas, tão viciadas, que se o pai tirar ou então der uma instabilidade dessa, ela entra em parafuso, a criança. Ela não sabe, é uma adicção, cara. Ela não sabe pegar um cinema sozinha, com amigos e, sabe, um momento off. Brincar, jogar uma bola na rua. Entendeu? Brincar de boneca, brincar, sei lá, de piracola. Brincar, cara. Suar, botar o coração criança. Entendeu? Então tem essa dificuldade da criança ficar tão ligada que... É uma adicção, né? Ela quer curtida, quer que a foto dela seja curtida. Ela quer no mundo virtual. Para você que tem mais de 30, ou tá perto disso, a internet no Brasil começou a se popularizar ali na segunda metade dos anos 90, final dos anos 90. 96. Bora botar a Copa da França, a Olimpíada de Atlanta e tal. Que aí você tinha já os jornalões, uma imprensa que os jornais ainda tinham muita importância, papel, as revistas semanais, e vieram o Web.1, .2, .3, aí vieram as redes sociais, o Mirk, o Orkut,
e não sei o ICQ. quê. ICQ, não sei o quê. Aí vieram as redes sociais. Pra você, efetivamente, não só pra quem casou em site de paquera, mas efetivamente, você que teve um familiar que foi embora, um amigo, uma amizade verdadeira de infância, você é uma família de imigrantes, como é o caso da minha, a família ficou toda lá no Nordeste. Pô, as redes sociais aproximam todo mundo. Verdade. A gente é de uma época, e não é nem um orgulho falar isso, que você ia para os Estados Unidos 6 meses, ligava para cá, classe média alta, ligava para cá, até rico, ligava para cá domingo, porque era caro. Uhum. E comprava um cartão telefônico anos depois, fazia um códigozinho para baratear, para não ter conta. Hoje em dia, o filho vai embora, tem o WhatsApp 24 horas. É como se estivesse no quarto aqui. Para a família que se vê pouco, é como se fosse a mesma coisa. Então a aldeia global está aqui. Barateamento das ligações. Então, porra, quem escolhe o caminho da treva é porque porque quer criar problema. Veio pra complicar, né, Tadeu? Veio pra complicar. Tadeu, me fala aí alguma coisa de benefício, de sacada, de dica que eu não tive o insight de te perguntar, que tu acha importante destacar. Cara, posso dar uma dica? É a oportunidade de mercado, cara. O que a lei trouxe na oportunidade de mercado. Você que tá aí perdido, querendo ocupar mercado, a função de DPO, de encarregado de dados, ela está latente. Então, são empresas que estão atrás de profissionais que estejam com essa expertise. Então, tem empresas que não conseguem. Então, ela está terceirizando. Só que o mercado é enorme. O interior do estado está precisando desse profissional. Então, a lei trouxe essa oportunidade de uma pessoa aprender, estudar a lei, aprender as funções de um encarregado de dados e está pronto para ser absorvido pelo mercado, que está carente desse tipo de profissional. Entendeu? Pô, então tu tá nadando de braçada, então, aí. Sim, e tem muito espaço, cara, para o encarregado de dados. Eu não só faço de encarregado de dados, meu leque é maior, entendeu? Eu faço adequação, processo de adequação, todo o compliance. E treino o encarregado de dados da empresa, se assim ela o desejar. Pode crer. Mas e assim como tem fica empresas... por perto ali, né? E isso, tem empresas que preferem o encarregado lá dentro. Porque ela vai ter contato direto, não terceirizar. E assim, mas já deve ser um tamanho já robusto, né? Sim, entendeu? Então, a oportunidade de mercado está excelente para quem quer trabalhar com a proteção de dados. O teu escritório é escritório ou empresa? Escritório. Tá contratando? Tá contratando? Por temporada. Quando tá por demanda. Por demanda. Mas networking, esses stakeholders, né? Sim, sempre é bom ter lá no teu radar, sim, né? Sem até dúvida. porque quando o cara chega pra te falar, Tadeu, tá tudo fechado, tá? Me indica uma pessoa pra vir aqui pra dentro, eu digo, porra, menos uma. Aqui eu ganho por outra vibe. Tenho mais tempo pra próxima ali, que vai precisar de mim lá dentro. Turmas, sempre fica um grupo de WhatsApp. Olha aí, a internet. Sempre fica um grupo de WhatsApp. E aí, acontece mesmo, pô, tô precisando de um profissional assim assado, eu jogo no grupo. Aí vem um monte, aí vai todo mundo lá pra entrevista e um fica e vai, agradece. E assim vai, cara. E aí, quando eu também pego uma demanda que é uma empresa, ou então tô com várias demandas, eu chamo no grupo de olha, gente, tô precisando formar uma equipe. Bora, quem tem disponibilidade? Quem tá no mercado? Eu tô cheio, peguei uma empresa. Ah, não, eu posso. Então vamos reunir. Aí a gente vai planejando e vai trabalhando. Tadeu, respira aí, me fala com toda a calma do mundo pra essa câmera aí sobre quem circular aí nesse vídeo aí pela internet. Porra, eu preciso disso. Como é que eu acho esse cara? Vende o teu recado do teu endereço, se tu quiser dar o WhatsApp, o prédio, o conjunto, a sala, sei lá o que, a casa, e os teus contatos todos. Cara, quem precisar... Site, Instagram, WhatsApp, como tu acha melhor aí? Quem precisar, tiver a demanda para proteção de dados, eu não gosto de dar muito endereço, mas eu dou o meu Instagram, vou dar meu WhatsApp e o site. O meu Instagram pessoal é Alexandre_Tadeu_LGPD. Esse é o meu Instagram. O Instagram da empresa, que é a Trust DPO, que eu criei, é TRUSTDPO. Trust DPO. Esse é o Instagram da empresa. E também tem um site da empresa, se você quiser aprofundar, que sou eu e minha sócia, né, que é minha esposa, Tatiane Alves, que ela é da Eleitoral, mas também, devido à pandemia, nós nos certificamos juntos, que o site é www.trustdpo.com.br. Então, e o meu WhatsApp, né, que é 99981 2008.
Se 91, né? 91, DDD 91. 91. 999-81-2008. É, isso aí tá aí, galera, por quem quiser, professor Tadeu. E olha, Tadeu, tu também dá umas cacetadas no eleitoral? Não, a minha esposa é muito expert, cara. É. Mas eu aprendo por osmose. É, tá. Porque ela é fera, cara. Ela é fera. E tu tem paixão pelo direito também? Tenho. Tu gosta? Tu te encontrar? Cara, eu me encontrei muito no direito digital, cara. O digital é fascinante. Então como é? Me fala aí a tua experiência no direito digital. Cara, o direito digital, cara, porque ele abrange muita coisa. Essas infrações, e aí o cara é enganado dentro de um site, o cara tem a empresa perdeu, foi hackeado o WhatsApp dela. E aí todos os contatos dela, o cara não fechou mais nenhum contato porque o ladrão pegou o WhatsApp dela, mandou um código, aqueles golpes. E era um corporativo. Então, assim como também tem empresas que são invadidas e tem seu banco de dados roubado e ficam cobrando Bitcoin. Eles cobram Bitcoin porque normalmente esses caras, esses hackers, eles não estão aqui em Belém. Eles estão no exterior. E mais, antigamente, isso que a população tem que ficar atenta, porque antigamente só quem sofria esse tipo de crime eram as grandes empresas. A Renner sofreu isso, aí a Renner ficou uns 4, 5 dias parada porque o banco de dados dela foi sequestrado. E estavam pedindo uma quantidade de Bitcoin e ela pagou para ter os dados. Então, só que Caramba, eu me lembro vagamente que a minha mulher, minha cliente da Renner, me falou. Cara, uma fortuna. Parou. Todas as lojas da Renner do Brasil fecharam, porque não tinha banco de dados. Imagina o prejuízo. E ela optou, antes de percorrer todo o caminho jurídico, ela optou em pagar para ter o banco de dados dela, para voltar a funcionar. Até aí o crime compensou, né? Sim, mas aí tá numa briga judicial e ela tá indo Os filhos da puta estavam onde? Lá na na Indonésia, eles ficam fora, cara. Ficam na Ásia, na China. Que onda, hein, mesmo? E aí, cara, hoje em dia, esse tipo de crime tá chegando na pequena empresa. É por isso que não é bom os empresários esperarem sentirem o sabor da dor, cara. O sabor da ferida, do golpe. Entendeu? Então é bom se adequar e tá adequado, cara. Para qualquer situação, tanto de um titular de dados questionando o seu direito, quanto dessas invasões. Não, e outra coisa, se tu contrata a segurança, se os caras invadem, tu vai pra segurança, né? Sim, tu divide a responsabilidade, né? Eu costumo dizer que usa os rigores da lei a teu favor, né? Quando tu tá adequado e tem um TI robusto, não quer dizer que tu vai estar blindado. Tu nunca vai estar blindado. Mas tu fizeste a tua parte, Mas né? tu fizeste a tua parte e perante a justiça, e perante o órgão fiscalizador da LGPD, que é a ANPD, quando ela vier te fiscalizar, tu não, tá aqui, fiz minha parte. Aconteceu esse incidente. Eu fui invadido, aconteceu isso, mas olha, a minha proteção é isso que mitiguei todos os riscos. Mas o cara entrou por aqui. Os bandidos continuam aí, né? Entendeu? Prendam eles que acaba, né? Justamente. Tadeu, é uma agência reguladora, é? É uma agência reguladora. Já aparelharam todo ou é quadro Cara, técnico? ela ainda tem muito para crescer, mas ela já está muito fortalecida. Hoje ela é uma agência. Mas é agência reguladora? É a mais... Agência Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Ela Dados. é ligada a algum... Hoje ela é independente. Antigamente ela era vinculada à presidência da República. Hoje ela é independente. Mas é uma autarquia, não é uma agência reguladora. Não, é uma agência reguladora. Mas chama autoridade. Nomenclatura. Aí, cara, a Autoridade Nacional... Tá toda aparelhada por político? Não, ela não tá aparelhada. Tá blindada? Tá blindada. Mas, pessoal, foi até bom tocar nesse assunto, porque já teve cliente... eu quero tocar em todos que eu não sei, eu quero que tu me diga o que eu vou falar. O que aconteceu? Um cliente, eu fui visitar um cliente, outra. Fui visitar um cliente, não, o seu órgão fiscalizador, ele fica lá em Brasília. Ah, isso não vai me pegar aqui, tá lá em Brasília. Só que tem uma parceria da NPD com o PROCON. Então... o titular de dados ou o cara que se sentir prejudicado, ele pode, na estrutura do PROCON, fazer a denúncia que o PROCON vai estar em conjunto com a NPD. No Código de Defesa do Conselho. O PROCON está junto com a NPD nessas fiscalizações, entendeu? Então, o cara que está imaginando que está lá em Brasília, não vai chegar em mim, eu estou aqui em Belém, não. Ele vai ser fiscalizado. Uma hora, igual andar de bicicleta, uma hora ele vai cair. Pode crer. A galera brasileira é foda, né? E vem cá, tu pesquisaste alguma coisa, trocaste alguma figurinha com a Argentina e os nossos irmãos? Falaste que eles estão avançados lá? Mas eles estão avançando porque eu estudei, né? Isso tudo fiz de estudo. E qual é um desafio pra ti hoje na área? Qual é a tua próxima meta? Cara, a minha meta, cara, é
adequar o maior número de empresas, cara. Conscientizar o grande empresário, o pequeno e o micro da importância da proteção de dados. Mais uma vez eu falo, os grandes assaltos hoje em dia, eles estão dentro do meio digital. Às vezes o cara enche de câmera na loja dele, de cadeado, e o cara entra pelo computador. Então, a mensagem que eu quero passar aqui, cara, aqui um sonho, é que essa conscientização se alargue para a pessoa ter o zelo no seu banco de dados, entendeu? Até porque é super importante, cara. Imagina a galera da área de saúde, hein, Tadeu? Sem dúvida, da área Clínica, de saúde, hospital. tudo, cara. Principalmente, na verdade, Heitor, Finanças, saúde, na verdade, onde dói, né? Justiça seja feita. Os primeiros que se acordaram para essa lei foi a área de saúde. Até por causa Então, que é um dado sensível. Então, os primeiros que me procuraram, os meus primeiros cases, foi tudo da área de saúde. Laboratório, porque os caras já têm uma estrutura, né? Associação dos médicos e tal, entendeu? Então, não, é porque eles viram do perigo. Eles são dados sensíveis ali. Então, foi o primeiro que se instalou, que levantou a orelha para a lei. Saúde física e saúde financeira, né? É área de saúde e finanças, né? Que é onde dói a parada, né? É, onde dói. Dói no bolso. Tu tens algum desses alertas aí, uma corporação tipo a Renner que foi invadida, uma que pegou-lhe uma cacetada porque deixou vazar alguma coisa? Cara, para te dar uma ideia, o judiciário do Pará ainda tem poucas ações. Em São Paulo já tem muitas. Entendeu? Então tem lojas que foram multadas. Multadas que sentiram o golpe. Foram obrigados a reter seu banco de dados, ou então pagaram multa pecuniária. Em São Paulo já está bem avançado, que eu digo judicialmente. Todo mundo já está judicializando a demanda. Eu acho que não tem nada a ver, mas assim, quem sabe tem alguma conexão possa advir disso. Esse escândalo das Americanas, que foi uma coisa assim, absurda, um negócio de 40 bilhões, sei lá o quê. Se já tivesse uma efetividade de lei geral de proteção de dados, tu acha que podia ter dado algum alerta para a área financeira que tinha alguma porra ali que não estava certo? Porque é tudo online, é venda online. É importante frisar também. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tutela, ela protege só pessoa física. Dados de pessoa física. Pessoa jurídica, fraude com contabilidade, já são outros regramentos, outras leis. Certo. Entendeu? Então, nesse caso aí da Americanas, não tinha muito o que fazer, porque foi fraude nos números contábeis, né? Os caras estavam maquiando ali os balanços. Então, não tem muito a ver com a Lei Geral de... Não tem muito, não tem nada a ver com a Lei Geral de Proteção. Tudo bem, mas me diz uma coisa, a gente acompanhou aí que uma área que era estratégica, porque entende de combate ao crime organizado, era o COAF, blindado, que foi aparelhado. Sim. E eu te pergunto, esses crimes financeiros, esses crimes, esses sinais, esses alertas que o Banco Central dá quando começa um indício de lavagem de dinheiro que apita lá no COAF, essa troca de informações, de proteção de dados com a coisa da lavagem de dinheiro, tem alguma conexão? Tem. Cara, toda e qualquer empresa que detém um banco de dados significativo, ela tem um tesouro na mão. Eu costumo dizer não, já ouvi falar, muita gente fala que hoje o novo petróleo são os dados pessoais. Então, a qualquer empresa que detenha um banco de dados forte, ela está diferenciada no mercado. Tanto que tu vê o Google, as Big Techs, né? Google, Microsoft, a Meta, a Apple. Por quê? Porque ela sabe. Ela tem um planeta na mão dela e ela sabe o que tu gosta, ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que eu não gosto, ela sabe que eu tenho filho pequeno, porque eu posto uma foto comprando uma fralda, porque eu tô, entendeu? Então ela sabe minha vida toda. Tudo aqui, e olha, o perigo aí, tu falaste. Então essa da fraude financeira tem a conexão. Tem que fazer um levantamento, toda na auditoria da investigação, pode ser que vincule Lei Geral de Proteção de Dados com os crimes financeiros. Mas o que eu quero te dizer não me estranhe, mas não é que eu estranhe nem esteja sendo leviano, mas o que eu noto, uma parceria das redes de farmácia com os planos de saúde. É temeroso isso. Por que eu te digo? Porque a farmácia, quando ela faz isso, por isso que eu te digo a importância do titular de dados saber dos seus direitos. Tu vai comprar alguma coisa na farmácia, o cara pede teu CPF.
É. Entendeste? E aí tu dá o teu CPF. Então a farmácia, ela sabe que o Tony tem pressão alta porque ele compra remédio de pressão alta. Ela sabe que o Tony tem diabetes, Deus o livre e guarde, não tem nada disso, mas que o Tony consome remédio de diabetes, ele é pressão alta, ele é depressivo. Eu vou usar Tana 160 assim. Depressão nem posso. Seria, no caso, estabilizador do mundo, mas ficar velho quando eu tomo. Então, o que acontece? Como as farmácias e os planos de saúde têm essa parceria lá de desconto, que eles... tem um desconto do plano de saúde tal. Sim. Quando você vai fazer um plano de saúde... Ele já te... Como eles... sabe as tuas informações. Então eu tenho... E eu vou contigo, quero fazer o mesmo plano que tu, mas eu não tenho esses problemas que tu tem. Não compra esse remédio A, nem remédio B, nem não, no máximo eu tá sou de fora. saudável, sou saudável, sou bem. Aí eu vou lá no plano de saúde, eu queria fazer um plano de saúde pra mim, dos teus moldes. Seu Tadeu, é R$800. Aí tu vai lá, seu Tony, é R$3.000 o seu. Então, olha lá, essa troca de dados pessoais... Perigosíssimo. Perigosíssimo. Influencia no valor, no financeiro. Então, ela tá discriminando ali. E ela não tem uma tabela de plano de saúde, plano A, B ou C, não. Ela tem uma tabela do cliente. Das mazelas do cliente ali. Então, ela vai te precificar pela tua mazela. Por isso que eu acho meio temeroso essa parceria farmácia e plano de saúde. Entendeu? Porra! Deus o livre. A dinâmica. Perigoso para o cidadão. Para o cidadão. E agora, mais que tá uma cagada o negócio de plano de saúde, né? E por isso, e aí, é até proibido ele pedir esse CPF para te conceder um desconto. Só que o titular de dados tá valendo a pena, porque a demanda é pequena. A multa tá pequena, então o dia que ele levar uma pancada, essas redes de farmácia vão deixar de fazer isso. Só que ainda tá pequena a procura. Mas tá rolando essa conivência, desses grupos estarem... Eu tô falando, por isso que eu te falei, não quero ser leviano, mas existe. Tu chega na farmácia e diz, olha, você tem um desconto baseado no seu plano de saúde. Aí eu fiquei, poxa... Então quer dizer que o plano... Fico alerta aí. Tadeu, tu falaste já 2 vezes aí numa palavrinha que meio que entrou no nosso léxico nos últimos anos, com lei de transparência, lei de acesso à informação e tal, compliance. Mas, como tudo na vida, você pode ser um vencedor, você pode ser uma vencedora e pode não saber o que é compliance. Você pode estar super bem na sua vida e não saber. Mas é importante esse anglicismo que se tornou, anglicismo veio do inglês, compliance, que se tornou um neologismo, entrou no nosso leque, nosso vocabulário, no nosso dicionário. Explica pra galera aí como é que conecta LGPD e compliance, Tadeu. Cara, o compliance em privacidade de dados, cara, é todo um processo que a empresa tem que percorrer para ela ficar apta, para ela ficar dentro de uma ISO, vamos botar dentro de uma certificação ali para ela estar em compliance, para ela estar acordada. Então, o processo de adequação, cara, a gente começa primeiro fazendo aquela carta de compromisso com a autogestão, depois faz um treinamento para todos os colaboradores, informando a jornada que eles vão passar, que o intuito não é mexer na rotina de ninguém, que quando a gente fala em compliance, em auditoria, em privacidade, a pessoa já fica nervosa, vou mexer aqui na minha rotina, eu já estou acostumado. Na verdade, não é isso. Então, a gente faz um treinamento inicial para informar, até para eles, esclarecer para eles dos direitos deles, por onde a empresa vai passar, qual é o processo que ela vai passar para ele ficar ciente, que não é bicho de 7 cabeças, mas é um negócio complexo. Depois a gente faz um mapeamento de todos os processos da empresa, por onde os dados estão percorrendo. E aí, diante desse levantamento, a gente faz um organograma de todos os processos por onde esses dados estão percorrendo. Diante desse organograma, a gente vai ter tipo um raio-x. A gente vai saber, olha, poxa, o que esse dado está fazendo aqui no RH que não tem por que estar aqui. E aí a gente vai ajustar para determinado processo esses dados não passarem por lá. Às vezes não. Normalmente, melhora o fluxo. A empresa melhora quando ela vê esses gaps todinho. Paralelo a esse mapeamento também, aí já vai a área bem jurídica. A gente vai pegar todos os contratos da empresa. Todos os contratos com o trabalhador, contrato com outros colaboradores, para fazer aditivos contratuais. Botar as cláusulas da LGPD dentro desses contratos, que é necessário. Aí já é muito jurídico. Já vai bem na área adequando jurídica. tudo. Adequando tudo na empresa, tá? E aí vai percorrendo, vai adequando, vai mapeando.
Nesse momento, a gente faz um relatório para a alta gestão dizendo, olha, sua empresa se encontra assim, junto com, assim, olha, tá com esse problema aqui, esse problema aqui, esse problema aqui. Nesse momento, o pessoal da TI já está junto com a gente, já dizendo, informando que, olha, para esse tipo de problema, é essa a solução. Eu tenho essa solução, essa solução. Essas 3 soluções, se implementar na empresa, ele fica, mitiga os riscos. E aí a gente chega para a autogestão, olha, tá aqui o relatório. Normalmente, a autogestão já ou chama o TI dela para implementar, ou se já tem, faz os ajustes necessários. E tem também aqueles que dizem, poxa, mas não dá para eu manter do jeito que tá? E aí Esperar o ciclo pegar fogo? É, justamente. Porque o cara não quer gastar. Mas normalmente o cara encampa, sabe? Aí ou contrata um TI e faz as implementações necessárias. Implantando as soluções e diante dos documentos estarem todos redondos no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente faz um treinamento final. O treinamento final que é para botar para os colaboradores, para os funcionários, de como a empresa vai estar daqui para frente. E reforçando a importância deles com a proteção de dados. Dados Perfeito. físicos, dados de senha e também, sem me esquecer, né? Quando a gente termina, né, quando está na área de TI, a gente vai dar os documentos para a empresa. Isso que na internet tu vê que te adequam em uma semana, o cara só dá documento. Então, dependendo do porte da empresa, do tamanho da empresa, do que com ela trabalha, a gente vai fazer a política de privacidade, a política de cookie, pode ter uma política de descarte de dados, quando ela tem que descartar, que não precisa, tá mais disso. Tirar essas curvas desses gaps que tu falaste aí. Tirar as curvas e do deixar gap. cada macaco no seu galho. galho. Ainda pode falar isso hoje, cada macaco no seu galho? Olha pra isso, dá problema, né, cara? Sim, continua que eu não quero te atrapalhar. Aí a gente faz os documentos que a empresa precisa para estar amparada. Política de senha, de trocar a senha de tempo em tempo. Política do uso de pendrive, desse negócio de externo para botar na empresa para não infectar a empresa. Isso tudo em conjunto com o pessoal de TI. Olha aí, isso aí tá Entendeu? tudo na rotina de todo mundo. Semi-letrado em Compartilhamento computador. de impressora, a gente. Deixa eu te não perguntar recomenda. uma coisa desse day by day aí. Um trabalho feito como tu acha que o melhor que tu podes dar hoje? A média, 30 dias, 20 dias úteis? Não. Tony, eu te dou... Vai depender muito do engajamento do pessoal. Pois é, mas Entendeu? na média, 60 Dependendo dias? do tamanho da empresa. Não, eu digo que uma pequena empresa, de seus 30 funcionários ali, e que ajude uns 3 meses. Porra, então... E a tua periodicidade nesses 3 Eu falei meses? aqui essas etapas todas, mas elas são demoradas. Não, claro, entendeu? pô, é Eu muito falei sério aqui, isso. Ainda enxuguei Imagino. muito, entendeu? E me diz uma coisa, e o teu day, tu emerge diariamente nessas empresas, nesses 3 meses? Sim. Aí a gente, porque na verdade no início da adequação a gente forma um comitê. Aí a gente pega uma pessoa do financeiro, uma pessoa do RH... Complexo, uma pessoa né, do Tadeu? TI, É Aí a muito gente sério, forma né, um cara? comitê. Então, meu canal de comunicação vai ser com esse comitê. Eu não vou ficar falando com todo mundo. Então, a gente forma uma equipe, uma de cada setor da empresa, e esse vai ser meu canal de comunicação. Se eu der uma tarefa de casa, eu vou lá, vamos supor que em 15 dias eu vou lá. Aí eu, olha, RH, fala com o teu pessoal para fazer isso, isso e isso. E aí eu deixo a tarefa de casa lá para eles. E aí a gente cria um grupo de WhatsApp e a gente vai conversando. E eles vão tirando as dúvidas e vão avançando. Tu tens algum trabalho de... Eu sei que isso requer muita descrição e tal, mas tu tens algum trabalho desse esqueleto sendo formado, dessa cronologia assim audiovisual, algum make-off desse teu trabalho, desses bastidores aí, numa entrada tua numa corporação, essas reuniões, mas que bastidor mesmo tenho, make-off? tenho. Tu faz, ó. Tem, até porque tem que estar registrado. Porque isso é um documento do caramba, um documentário da muito legal. A gente faz. Com efeito, esses 3 meses aí, a gente falou lá atrás dessa explicação robusta do Tadeu, eu falei em compliance. Compliance quer dizer em conformidade. Em conformidade. Tá tudo nos conformes, Tudo né? nos conformes. Lembra daquele? Tá Isso tudo mesmo. nos conformes? É conformidade, né? Então, Sim. compliance é isso. É isso. Então, a empresa tu entrega nos trinques, Sim, né? deixa ela conforme. 10 mil funcionários, a 15 funcionários, Não, eu tô uma falando uma MEI. pequena, é 3, mas normalmente 6 meses, até 8 meses, até 1 ano, cara. Depende do tamanho do porte. É um trabalho de formiguinha, mas importantíssimo. Na minha tarefa modesta de assessor de imprensa, Tadeu, eu trabalhei no âmbito estadual na TV Cultura, trabalhei na Prefeitura de Belém,
trabalhei na FADESP, na universidade, e trabalhei num controle externo do Tribunal de Contas. E eu tô te falando isso porque, assim, na prefeitura, a estrutura é mais modesta. Na coordenadora de comunicação. Eu sou um cara descolado, saía pra uma pauta, voltava. Eu já tinha meus 30 anos, 32 anos. Eu pegava qualquer computador. Mas tinha uma molecada mais nova, soldada, que ia um dia saía do estágio, tirava o diploma, sentava lá e dizia: esse aqui é o meu computador. Enfim, eu tô te falando isso porque é o seguinte. Pra quem, como no Tribunal de Contas, tem como é que eles chamam, um terminal, não é, como é que chama, pessoal? Ponto de trabalho, terminal de trabalho, como é? Tem uma estação sua de trabalho. Como é que funciona pro caboclo aquilo que tu falaste na rotina dele? O LGPD vai entrar aqui e vai ver que porra que eu tô fazendo aqui, o caralho é 4. Nesse computador que é meu. Como é que funciona essa privacidade dessa máquina que a pessoa usa numa corporação pública ou privada? Esse treinamento vai esclarecer muita coisa pro servidor ou pro funcionário, dependendo do público ou privado. Dele ter os cuidados, porque o que acontece com esse servidor? Sabe o que ele faz? Ele acha que o computador é dele. O computador é dele e ele ainda gruda a senha nesse post-it no monitor. Ele vai grudando as senhas ali, entendeu? Entra no Facebook e deixa aberto. Deixa aberto. Facebook dele. O que acontece quando é permitido acesso. Uma empresa que já esteja séria nessa área de TI, ele já bloqueia o Facebook, cara. Bloqueia Facebook, bloqueia um monte de coisa. Não, tudo bem, mas, por exemplo, eu sou de uma área sensível que é a comunicação. E num desses trabalhos que eu já tive um traste, que era bloqueado, rede social, mas teve um traste que ele entrava no computador da coordenação, que eu hora ocupava, e um dia eu abri lá esse marginal, ele tinha 10 conversas com o estudante, assediando, porque ele era sedizente professor de uma escola que ele não durou uma semana. Eu vou te Tomei dizer. um susto, meu irmão. A empresa... Era um terminal liberado, ele foi lá e aprontou essa. Bacana ter falado isso, cara. Eu lembrei outro caso. Quando a gente faz a documentação, tem uma política de uso de... Não queria falar o nome. De WhatsApp. De aplicativo de conversa. Tem uma política na empresa. Feito que a gente dá esse documento do uso, dessa política de uso de WhatsApp, se o funcionário descumprir o regramento, dá até justa causa. Por exemplo, esse cara entrou numa sala de conversa. Se essa empresa aí, você já tivesse esse documento, todo funcionário vai ter que ler, vai ter que ter ciência do que ele pode fazer com o celular corporativo. Normalmente é o WhatsApp corporativo. Que a pessoa... Esse mesmo traste já tinha entrado em sites de pornografia. Pois é. Tinha sido admoestado. Então, dentre esses documentos que eu te falei aí, tem essa política de uso de aplicativo de conversa. Então, ali vai estar todo o regramento. Se ele descumprir, assediar, entrar em site pornográfico, justa causa. Pai dele. Entendeu? Justa causa. Um dia entendeu? a casa cai, né? Então, o compliance, a conformidade, é isso que eu quero deixar, mais uma mensagem. O empresário, cara, ele não está gastando dinheiro, ele está investindo. É investimento. Porque os processos vão melhorar, os funcionários vão ter ciência de muita coisa. Isso aí que tu falaste, cara, é mais comum acontecer. Do cara chega lá, pensa que está trabalhando, o cara está brincando. Não produz o que tem que... Não rende o que deveria render. Tanto é que o do lado produz 3 vezes mais. Entendeu? Do que trabalha. E aí, com o cara todo amparado, ele vai poder chamar o cara na chincha e... Ou dar advertência ou justa causa. Alemão não dá ponto sem nó, né, irmão? Ou justa causa e tchau. Eu imagino que no Japão seja avançado, na Coreia do Sul seja avançado. Essas democracias plenas, esses tigres lá. Tadeu, meu irmão, foi um aprendizado aqui estar contigo. A gente estava tentando esse tempo, mas tu estava aí na tua de Globetrotter. Eu, como sempre, nas minhas limitações. O que é que eu deixei de te perguntar que tu acha importante, cara? Cara... Lembra aí agora e me dá uma força. Não, eu acho que a gente... nada é combinado. Combinado é só conversa. Não, cara, eu acho que a gente avançou em todos os aspectos aqui. Foi muito boa essa. Crimes digitais, direito digital, alguma dica, alguma sacada, alguns mais exemplos, algumas histórias que tu querias contar? Cara, o direito digital, cara, ele está intrinsecamente ligado à proteção de dados, cara. Proteção de dados, assim, o empresariado, cara, ele tem que olhar para a proteção de dados, não, como eu te falei, como um gasto. Se ele tiver em conformidade, ele vai ter um ganho, ele vai deixar de ter problemas. E ele vai também mitigar esses riscos de ter funcionários que estão lá fantasiando, que não deveriam estar lá. Então, Operação Tartaruga. Importantíssimo, cara, o cara olhar para a proteção de dados como
algo que vá acrescentar na empresa, que seja um investimento. Esse que é o olhar. Cidadão, mas Círio de Nazaré, que é o momento que a gente reúne mais dados do ano, né, meu irmão? Tá todo mundo aqui. Se tiver se quebrar o sistema, para tudo. Né? O hacker da Renner para uma rede hoteleira, aeroporto, tudo, né? Então, cara, o cidadão ele tem que ter a ciência, por exemplo, vou falar pra ti, Tony, tu podes alterar teu dado em toda e qualquer empresa. Quando a empresa quer teu dado, tu é o dono dos teus dados. Ela tá ali sendo utilizada porque você consentiu. Então, o dia que você for lá, se a base de dados for uma base de dados lá, consentimento, o dia que você mandar um e-mail e dizer, olha, eu quero que retire meus dados, ela é obrigada a tirar. Acabou. Então, o vínculo terminou. Tu pode excluir seus dados. Lógico que tu não vai excluir teus dados de uma empresa que tu tá... não que tu esteja devendo, mas que tu tem um compromisso com ela de parcelamento. Olha, eu quero que tu exclua meus dados só para não pagar. Tem uma outra base legal, que é proteção ao crédito, que ampara o cara a ficar com teus dados. Ele não vai excluir. Um banco, um crediário que tu tiraste aí, tu ainda tá pagando, ele não vai excluir esse dado. Mas tu pode excluir os dados, tu pode alterar teus dados, tu pode compartilhar teus dados, fazer a portabilidade, não é compartilhar. Portabilidade... Banco, eu tô saindo aí. Mudar, entendeu? Não te devo nada, apaga aí que agora eu fui pro outro. Entendeu? Tadeu, falaste uma coisa aí que aparece pra tanta gente que navega na internet e não sabe porra nenhuma, é cookies. Porra, essa de cookies, Tadeu? Cara, o cookies, eles são, vamos supor, melhorar a tua navegação. Ele fica armazenado, ele armazena os teus dados ali pra se tornar a tua navegação mais sabe o que saudável. tu queres aí, te orienta o caminho mais curto. Um site de compra, ele sabe o teu perfil e ele vai te mandar as coisas que tá dentro do teu perfil. Tem os cookies que são necessários, tem sites que tem cookies necessários, que são necessários mesmo para tu entrar lá e navegar no site, senão o site não funciona. Mas tem os cookies permissivos. Aí, esse documento que eu te falei, se o site da empresa tiver coletar esses teus dados para ajudar na tua navegação do site, dentro do teu perfil, do teu gosto, do que tu gosta, aí a empresa vai ter que ter um documento política de cookies. Que lá ele vai te explicar, se tu tiver curiosidade, o cidadão tiver curiosidade de ler, lá ele vai estar dizendo tudo que ele faz com esses dados que estão ali dentro dos cookies. Entendeu? E às vezes tu entra lá, tu não dá porra nenhuma, que já tá no automático, né? Tá no automático até na política de privacidade, que é a mais importante. Entendeu? Aceita, tu já clica, aceita. Ou outra coisa, a empresa, ela erra quando, tipo assim, a política de privacidade já tá ticado. Entendeu? Você aceita por nossa política, já tá ticado lá. É um erro da empresa e é uma infração. Não tem que estar ticado. É só um adendo que eu lembrei agora. Não, porque tem o cara... que estar em branco, tudo que você tem que ticar. Eu concordo. E tem empresa que não, já tá lá marcado. Política de cookies. Agora eu vou ver se a galera encurta o meu caminho. Olha, eu queria muito ouvir o Tadeu sobre isso, porque eu me interesso e eu tô aqui para aprender. E eu acho que ficou muito claro aí. E ele navega por essa seara, citou casos concretos. Ele atua no preventivo, positivo a vacina. Sim. Te vacina logo, não espera pegar te contaminar. Então, é muito... foi didático. Eu gosto de trazer a galera aqui porque eu sou informal e a galera não é professoral, então fica muito... eu pergunto para aprender e vocês aprendem também na Esteira 0800. Só posso te agradecer, Tadeu, te dar os parabéns e aí, depois aí, quem sabe a gente num período eleitoral aí, não ouve a sua senhora, como a gente falou, sim, né? Para ela falar todo mundo, tudo que interessa ao eleitor, ao cidadão, e sobre segurança, sobre essas coisas de negócio de segurança de urna, e o que fazer, e como é que se dão os crimes, como denunciar, e o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é pré-campanha e o que não é, e os crimes cibernéticos e a conexão de, como você falou, área eleitoral e monitoramento de coibir esse tipo de prática de desigualar o jogo, dando banco de dados para candidato A ou B, ou na outra ponta, usando de inteligência artificial, como eu fiz uma matéria falando sobre os prefeitos aí, no Amazonas, em Minas, sei lá onde. Tadeu, recado, irmão, diga aí, o que falta? Cara, Tony, muito obrigado. Se previna, cara. né? Primeiramente, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Aqui no do Amazônico, cara. Eu que agradeço. Assisto sua... Obrigado. A gente precisa de convidados. Curta, siga, dê o like, ative o sininho. Eu não falo porra nenhuma, mas eu vou falar. Um dia eu chego lá, eu tô velho, mas eu tô vivo. Mas a mensagem, cara, pro lado empresarial,
faça essa adequação enquanto antes, cara. Você vai fazer um investimento. Dando inconformidade... Vai se blindar. Não é blindar, mas você vai mitigar muita coisa. Porque É não importante fica blindado, isso. E para o titular de dados, para nós, cidadãos, procure saber dos seus direitos. A gente tem muito direito, é enganado por desconhecer o nosso direito diante dos nossos dados. A mensagem que eu deixo aqui, que hoje o seu bem maior não é o seu imóvel, o seu carro, a sua bicicleta, sua moto. O seu bem maior, o seu maior ativo que tu tem hoje são os seus dados pessoais. O dia que o cidadão tiver essa ciência, muita coisa vai mudar. O maior ativo do cidadão se chama dados pessoais. Ainda mais quando esse dado, a conta tá cheia do couro de rato. Olha, mas a liquidez. Olha, muito importante a gente atentar para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente fica aqui nessa descontração, porque é verão, porque tá na hora do almoço. Hoje o podcast foi matinê, porque o nosso Globetrotter ia disparar. Eu também tenho meus compromissos, que a gente vai dar uma pausinha de 3 semanas, mas 3 entrevistas tops e... Muito obrigado mesmo, Tadeu. Obrigado eu, Depois Tom. eu vou trazer o Tadeu, o pai dele, aqui para falarem de contabilidade, de auditoria, compliance de novo. Perfeito. Tadeu já jogou a sugestão de pauta da doutora Tatiane Alves. Tatiane vai falar tudo aí do período eleitoral. Meu irmão, o sarrafo aqui é lá em cima do podcast do Amazônico. E eu espero que o Tadeu depois venha, quem sabe a gente não pode reunir uma conversa boa, achar alguma coisa para COP. Sim, COP sim, 30 e proteção de importantíssimo. dados. Perfeito. Tadeu, estamos protegidos, a pergunta vai ser essa, Lid. Estamos protegidos para receber essa tropa toda, né? Sim, o governo está se preparando, tu está antenado nisso, Tadeu? Sim, o governo está se preparando. O empresariado que tem que acordar. Olha aí, Tem que boa. acordar, Então fica entendeu? aí essa dica. E aí vai muito da LGPD e da ESG, que é social, ambiental. o ESG, entendeu? Então, Environmental, né? justamente. Social e quando govern... vem pessoas de fora, então eles são rigorosos. Então a gente tem que estar preparado. Tá vendo e a só? oportunidade de ganhar dinheiro. É, entendeu? rapaz, eu tô precisando. Estamos aí precisando, Entendeu? todo mundo, everybody. Tá latente aí o mercado. A COP 30, cara, vai ser uma enxurrada de oportunidade. E um divisor de águas. E um divisor de águas. O legado, Assim eu espero, né? O é. legado. Assim eu espero Nem que o comeu legado aqui o nosso... Pô, mas vou levar. Eu mudei aqui do salgado pro doce, bora ver. Valeu, gente. Tadeu na área, a LGPD é com ele. Muito obrigado. Deu o recado e os contatos. A nossa parte a gente fez.